A privatização nunca esteve tão presente como nos dias de hoje. Há exemplos de metrôs, estatais, clubes de futebol e até mesmo estádios entraram nesta onda. O time do Bragantino é o caso mais recente de privatização no futebol brasileiro, ou como é chamado, clube empresa, e desde então vem gerando bons resultados. Inicialmente, a Red Bull investiu 45 milhões de reais para quitar as dívidas e reestruturar a equipe. Mas afinal, o que é um clube empresa? Clube empresa pode ser uma noção vista de várias formas. Pode ser realmente um clube que já nasça com esse formato de sociedade empresária, ou pode ser um clube, uma sociedade empresária que seja uma decorrência de uma associação, de um clube como forma de associação que já existia há décadas ou até há mais de século. Na verdade, quando a gente fala de clube empresa, a gente generaliza porque a gente está fazendo a primeira e única distinção entre associação civil sem fins lucrativos e empresa. Mas dentro dessa categoria de empresas, você pode ter todo tipo de estrutura. Você pode tanto variar entre limitada, entre sociedade anônima e até sociedade anônima desportiva, como tem em Portugal e em vários outros países, né, que é uma estrutura específica, seja para o esporte, seja para o futebol. Então você pode, em primeiro lugar, ter essa diferença. Isso tem algumas questões jurídicas e tributárias que eu não saberia mencionar aqui de cabeça, mas que são diferenças entre essas opções. E mesmo depois, quando você fala de um clube que vira uma SA, esse clube ele pode seguir uma série de formatos. Por que no Brasil o clube empresa não é comum? O professor Ângelo Gurgel e o jornalista Rodrigo Capello falam sobre as diferenças dos clubes do Brasil para a Europa. O futebol brasileiro ele passou pela profissionalização dos atletas nos anos 30 do século passado, mas não houve em nenhum momento a profissionalização dos gestores, né? Então, você vai entrevistar diretores, presidentes de clube, eles vão fazer aquele discurso lindo de que eles fazem aquilo por amor, no horário livre, então ele trabalha o dia inteiro e à noite vai para o clube. Só que aí eu volto para um aspecto que eu já abordei. Nós estamos falando, às vezes, de clubes como Corinthians, como Flamengo, que tá 20 milhões de torcedores. Grandes investimentos de parceiros. Então, isso demanda, não é nem será, eu já vou até me atualizar, isso demanda uma gestão muito mais sofisticada e muito mais profissional. Não dá mais para manter um modelo tão amador assim. Então, quer dizer, o nosso futebol, aos poucos, vai percebendo, né, a perspectiva e a oportunidade que gera você trabalhar com um modelo mais profissionalizado, né? O que é uma coisa muito natural se a gente pensar o futebol europeu, que já vem lidando com essa realidade ao longo do século passado inteiro, né? Então, é uma chance, uma nova tentativa do futebol brasileiro de encontrar um espaço, até porque na concorrência que existe hoje de mercado internacional, o futebol brasileiro vem perdendo espaço. A gente percebe isso em resultados, em performance. Quando você fala, por exemplo, do Manchester United, o Manchester United ele abriu o capital dele na Bolsa de Nova York, ele tem investidores, principalmente fundos de investimento que compram partes do clube para ser acionista e dilui o restante entre investidores quaisquer da Bolsa, mas ele mantém o poder de administração do clube na mão da família Glazer. É um formato. Quando você vai para o Bayern de Munique, ele abriu uma empresa, transferiu os ativos e nessa empresa, que é o Bayern de Munique Futebol Profissional, a associação ela é dona de 75% do capital. Os outros 25% são divididos entre Adidas, Allianz e Audi. Cada uma dessas três empresas tem 8,33333% dessa empresa. E você também pode abrir uma empresa e manter 100% do capital com a associação, né? Apenas para ter para seguir regras um pouco mais rígidas, para se enquadrar ali em questões de compliance, de transparência, de fiscalização, para ter uma estrutura mais sólida. Então, dentro desse formato clube-empresa, na verdade, você tem uma infinidade de possibilidades de combinação entre associação, investidores privados, investidores até públicos. Você tem estados sendo donos de clubes, é o caso do PSG com o Qatar. Então, é um campo muito vasto entre opções do que pode ser esse tal desse clube-empresa. Presente em diversos esportes, a Red Bull é uma empresa austríaca que comercializa bebidas energéticas e também patrocina diversos eventos e equipes esportivas. O futebol hoje não faz sem investimento. O Bragantino, como os clubes do interior de São Paulo,
cada dia estão com grandes dificuldades. Então nós inovamos, estamos marcando história no futebol brasileiro, trazendo um grande patrocinador, um grande investidor no futebol mundial, né? E no esporte para Bragança. Então foi uma grande vitória. Nós procuramos o Red Bull porque entendíamos que era a forma do Bragantino se projetar e os resultados virem, né? Como estão vindo. Talvez a necessidade de ter um clube com história talvez até contribuísse contra a ideia de criar o nome Red Bull. Se você pega um Guarani, é possível que a aceitação em relação ao nome Red Bull para o torcedor bugrino de décadas seja algo complicado. Mas especificamente sobre a Portuguesa. Por que não a Portuguesa? A Portuguesa não tinha divisão. A Portuguesa está fora até da 4ª divisão. E com um passivo gigante. Acho que esse também é um ponto que pesa contra o Guarani. Outro clube com muitas dívidas. Então já que a ideia é comprar um clube, eu vou tentar comprar um clube que tenha poucas ou nenhuma dívida e que já tenha alguma divisão para disputar. Então o Red Bull, o Bragantino, foi a opção porque era um time com dívidas pequenas, dívidas administráveis e estava na 2ª divisão. Foi a forma que o Red Bull encontrou de dar um salto da 4ª para a 2ª. O Red Bull chegou a disputar a 4ª divisão pelo Red Bull mesmo, né? Só que aí percebeu que seria complicado porque o calendário é diferente, você tem uma competição que pode ser curta, pode ser só de 6 jogos se o seu time não passar a próxima fase, aí você teria que ir para a Série C, depois para a Série B. Foi a forma que se encontrou para pular etapas e para ganhar bastante tempo. Agora, com um bom trabalho logo na primeira temporada de Série B, tenho convicção de que o Red Bull vai estar na 1ª divisão com uma capacidade de investimento altíssima. Logo após a compra, a Red Bull investiu 45 milhões de reais no Bragantino e com este valor, a empresa de energéticos levou melhorias ao clube e pagou as dívidas. O Globoesporte.com apurou que para o ano 2020 deve ser investido 200 milhões de reais e esse valor será distribuído em contratações e na reforma do seu estádio na Bia Bichedi em uma arena. E isso vem se refletindo dentro de campo. O Bragantino já garantiu seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e é líder da Série B. Já tem um projeto pronto para fazer uma arena aqui, nesse mesmo local, para 20 mil lugares, um estádio coberto e 20 mil lugares com cadeira. O projeto está terminando de ser finalizado e como vai ser feito por partes, para a gente não perder a condição de jogar aqui, e deve começar já a final de novembro. Estava conversando ontem com o Thiago Escuro e ele estava me contando que serão investidos nos próximos meses 45 milhões de reais na construção de um centro de treinamento. Hoje o Red Bull Bragantino faz toda a sua preparação de treino para os jogos na cidade de Jarinu. E a ideia é que a partir do ano que vem, talvez já na Série A, já tem um centro de treinamento que vai custar 45 milhões de reais. O investimento vai ser, num primeiro momento, menor por causa dos campos, mas aí com alojamento, com concentração e tudo mais, vai chegar a esse valor. É quase o valor investido para a compra do Bragantino. E aí o passo seguinte de uma empresa, por isso que é legal você ter gente boa e disposta, né? O passo seguinte vai ser transformar o estádio do Bragantino numa arena completamente nova, camarotes, acomodação, toda coberta. E aí no investimento ainda mais alto não há um valor fixo, mas a ideia do Red Bull Bragantino é chegar para ficar. E o que precisa para se tornar um clube empresa? Quais são os riscos? O jornalista Rodrigo Capello comenta sobre essa movimentação. O principal risco para um clube empresa, né, isso quer dizer, o clube abriu uma empresa e transferiu seus ativos para ela e vai vender parte ou totalmente para conseguir investimento, é você deixar o clube na mão de um aventureiro, né? A mera estrutura societária de ser uma empresa não garante que vai ter boa gestão. Você pode ter donos incompetentes, irresponsáveis, temerários, e isso pode ser muito ruim para um clube de futebol no longo prazo. Basta olhar para a Europa que a gente vai encontrar exemplos dos dois lados. Você tem clubes que são evidentemente bem administrados e que conseguiram dinheiro e conseguiram crescer com o formato empresarial, com o modelo empresarial. Você também tem clubes que são empresas e estão quebrados, e estão sendo expulsos, não estão mais podendo disputar um campeonato inglês porque não tem mais condição financeira. Então, a estrutura societária ela pode incentivar a chegada de bons investidores, mas ela também pode trazer maus. O principal risco é você trazer aventureiros para dentro do seu clube. A Red Bull tem 4 equipes pelo mundo: Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, Red Bull Bragantino, New York Red Bulls. Como irá funcionar a transição dos jogadores do Bragantino Red Bull para a mesma equipe da franquia da empresa? O advogado Jean Nicolau responde como deve funcionar a relação dos jogadores com as outras equipes da Red Bull.
é uma questão meramente contratual, funcionaria como funciona com qualquer outro clube. Me parece que é até lógico que se uma empresa investe no futebol e tem clubes em partes diferentes do mundo, natural que existam cláusulas nesses contratos dos jogadores, por exemplo, do Bragantino, que prevejam ou que priorizem uma transferência para clubes do mesmo grupo ou clubes detidos pelo mesmo grupo. Então, isso é uma questão negocial. Não é nenhuma operação que vai acontecer, digamos, automaticamente. Isso pode haver uma previsão contratual para facilitar transferências nesses moldes, o que também me parece normal. É a mesma coisa, por exemplo, levando para uma realidade muito diferente do esporte, mas que segue mais ou menos a mesma lógica, o caso da NBA, em que as franquias têm franquias parceiras em ligas secundárias, organizadas também pela NBA. Existe um intercâmbio entre os jogadores que participam dessas competições, vinculados a franquias que são parceiras. Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional visa transformar os clubes de futebol, que são associações sem fins lucrativos, em transformá-las em sociedades anônimas ou limitadas, ou seja, virarem empresas. O principal líder do projeto na Câmara, o deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, diz: a maior é a questão tributária. A maioria dos clubes está no modelo associativo por conta disso, já que com entidades sem fins lucrativos, eles estão isentos totalmente ou parcialmente de alguns impostos, o que não acontece no formato empresa. Muitos clubes não veem vantagem em mudar isso, mas o formato associativo não permite a entrada direta do investidor. Uma das propostas da lei é combater o endividamento dos times brasileiros. O deputado relata que para sanar estes problemas só será possível se os clubes adotarem este novo modelo. O Flamengo, por exemplo, que é um dos clubes mais organizados financeiramente, tem 50% de dívida em relação à sua receita. O resto está todo mundo enforcado com dívida, com fisco e dívida privada. Esse sufocamento dos clubes tira deles a capacidade de investir, de ter salários em dia, em formar uma geração de novos atletas de empregar. Mas só vai ser oferecido uma conciliação a quem virar empresa e não mais para associações sem fins lucrativas. O professor Anderson Gurgel comenta se clube-empresa é a solução no futebol. Eu acho que ele pode ser interessante para muitos casos. Não sei se para todos. Eu acho que o clube-empresa é uma parte da discussão sobre melhores práticas ou práticas profissionais para o futebol. Se você perguntar, você acha que o futebol precisa ser mais profissional, ter muito mais preocupação com a sua gestão, se preocupar melhor em ter responsabilidade social, responsabilidade financeira? Eu vou dizer sim, para todos. Num contexto que todos os clubes tenham uma gestão mais profissional, mais focada nessa visão e missão desses clubes, entendendo o papel social deles, todos eles precisam ser empresa? Aí eu vou dizer não sei. Porque talvez alguns, pelo seu tamanho, pela sua realidade como um Flamengo, talvez não precisem, talvez consiga por um outro caminho chegar a uma eficiência e uma estabilidade financeira. Mas para muitos clubes, principalmente clubes pequenos, clubes que estão tentando se recolocar, sobreviver nesse mercado, é um caminho bastante natural. As outras equipes da Red Bull se destacam por conta da sua boa gestão, e isso acaba resgatando a paixão do torcedor em ver sua equipe disputando competições de alto nível do futebol. As ambições de um clube-empresa é crescer a sua marca e resgatar equipes do futebol mundial, trazendo a história para o presente com uma boa gestão e títulos. O caso do RB Bragantino é só o início de uma gestão moderna. Se vai dar certo, só o tempo dirá.